Boa noite, gente boa da Band News TV. Está no cinema de São Paulo o premiadíssimo filme O Discurso do Rei. Se ainda não viu, vai ver logo, hein? Que além de trazer mais luz sobre o fascinante e subestimado personagem da história contemporânea, que foi o rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth, trouxe à ordem do dia um distúrbio de fluência que costuma ser tratado com ironia e até com galhofa. A gagueira quase valeu o reino da Inglaterra para Jorge VI, que entrava em pânico com a mera perspectiva de ter de falar em público. Salvou um famoso terapeuta da fala da época, e a relação entre ele e o rei gago é o tema central da fita que arrebata e comove. Bom, eu convidei para o papo desta noite a doutora Cláudia Regina Furquim de Andrade, professora titular de Medicina da USP, diretora da Divisão de Fonoaudiologia no Instituto Central do Hospital das Clínicas. A gagueira, para quem não sabe, é um distúrbio da fala que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. Boa noite, doutora Cláudia Regina. Boa noite. Cláudia, eu vou chamar você de você mesmo, sou muito mais velho. Não é para ser mais velha, é para chamar de você. Mas, Cláudia, o rei Jorge VI foi provavelmente o mais famoso gago da história contemporânea. Pois quase lhe custou o trono, você sabe, você viu o filme. E o terapeuta que tratou dele, o terapeuta da fala, o Lionel Locke, também passou a história. Eu lhe pergunto o seguinte: as técnicas usadas para melhorar o discurso do rei, mostradas no filme, são as mesmas técnicas de hoje? Não, eu acho que eles, para poder fazer aquela caracterização do personagem, eles agruparam várias técnicas. Técnicas que têm comprovação científica e técnicas que são folclóricas, que não têm comprovação científica. Como o filme não é um documentário, é um filme artístico, a gente não sabe o que o terapeuta usou realmente com o rei ou não usou com o rei. O que a gente percebe é que ele usa recursos. Alguns daqueles recursos são usados até hoje e têm comprovação científica, e alguns daqueles recursos não têm nenhum fundamento científico. Agora, Cláudia, você lembra a primeira cena, a cena em que ele está diante do público, diante do hipódromo de algum evento, isso, e ele não consegue dizer uma palavra. É uma coisa mais emblemática do filme, não? É a mais emblemática do filme e é a realidade dos gagos. O momento de maior pavor do gago é falar em público, é quando o gago, que sabe, porque a gagueira é uma patologia que não envolve a competência do indivíduo em falar, envolve a forma do indivíduo falar. Então, ele se vê numa situação de pressão como aquela, com uma multidão, ali ele ainda era o príncipe, ele não era o rei, ele naquela situação de pressão, ele tem o que dizer, mas biologicamente ele não consegue executar aqueles movimentos, ele fica travado na própria fala e com isso você sente aquele constrangimento na plateia, você sente a dor na família. Eu achei que aquela cena foi uma cena muito feliz, porque ela retrata a angústia e o sofrimento que a gagueira impõe ao indivíduo. Olha, Regina, a gagueira tem cura? Não, a gagueira não se acredita ou não se fala no momento na cura da gagueira. Porque a gagueira, nós estamos numa fase de grandes estudos genéticos sobre a gagueira. Então, aparentemente, boa parte das gagueiras, elas são de origem genética. E essas gagueiras que são de origem genética, não se fala em cura da gagueira. Então, os estudos apontam que existem genes que são responsáveis por esse distúrbio. Agora, Cláudia, um gago adulto necessariamente foi gago quando criança? Se ele tiver uma gagueira do que a gente chama gagueira persistente, porque a gagueira não é uma coisa só, a gagueira tem subtipos. Então, a gente, quando ouve um gago, todo mundo pensa que todos os gagos são iguais. Os gagos não são iguais, existem subtipos de gagueira. Essa gagueira do rei é o que a gente chama da gagueira persistente do desenvolvimento. Essa gagueira começa na infância e acompanha a pessoa por toda a vida, é uma gagueira crônica. Começa na infância. Qual deve ser o papel dos pais nesse processo? Então, hoje acreditamos que o papel dos pais seja
Existem técnicas que você usa com os pais e que dão muito, elas propiciam uma fala fluente para a criança. Então, quer dizer, coisas que o pai do rei fazia com ele: para, pensa, respira, enfrenta a situação. A gente sabe que essas técnicas, elas não são positivas para falar. Essas técnicas são negativas, porque ninguém para, pensa e respira antes de falar. A fala é fisiológica, a fala é um automatismo. A gente fala o que a gente pensa e muitas vezes a gente só sabe o que a gente pensa depois que falou. Então, todas as vezes que um pai disser, relaxa, respira, com certeza ele vai estar prejudicando a criança e não melhorando a fala da criança. Agora, existe um mecanismo de adaptação? O que você chama de mecanismo de adaptação? Entre a pressão que ele sofre e a vontade dele de falar. Então, o que a gente acredita é que se essa pressão for exagerada, se essa pressão for uma pressão que impeça a pessoa de falar o que ela quer, da forma que ela pode, então esse efeito é danoso. Se a pressão que for feita for no sentido da propiciar um movimento para a superação da gagueira, um movimento para a promoção da fluência, essa pressão é positiva. Então, eu vejo que houve uma pressão positiva quando a esposa do rei vai sozinha buscar um terapeuta da fala para tentar uma outra modalidade de tratamento para que o rei venha a desenvolver a sua própria voz. A personalidade do terapeuta, do Lionel Lowe, foi tão impositiva que fez com que o rei recusasse, de início, o tratamento. É uma situação delicadíssima para ele. Porque o que acontece? Existe um papel social onde você vê o gago como um coitadinho. E o que o Lionel não faz é aceitar que o gago seja um despotencializado e um coitadinho. Ele trata, mesmo sendo rei, ele trata o rei como uma pessoa, não como um gaguinho, um coitadinho. Então, ele exige do rei uma performance, Sim. Ele exige do rei ação, vontade de superar o problema. Então, é por isso que ele é tão impositivo. Agora, aquelas técnicas de ele no chão, ele vira no chão, ele faz mandíbulas tremendo, isso faz parte hoje também do tratamento? Não. Essa técnica de rolar no chão não tem nenhuma fundamentação científica. É o que eu chamo de folclórico, bater com a colher de pau na cabeça. Porque todo gago que se preza, ele tem histórias de simpatias que a família faz, ele tem umas histórias, digamos assim, macabras, com os seus tratamentos anteriores de gagueira. Agora, essa de relaxamento de mandíbula, para alguns tipos de gagueira, funciona. Funciona. Não é exatamente aquilo, mas funciona. Agora, Cláudia Regina, como você como vê o filme, ela, em geral, ele busca, eu chamar de mecanismo de defesa, acrescentando muletas para a sua fala. Isso funciona? Não, funciona por algum tempo. Então, por exemplo, a gente vê aí algumas propostas de tratamento que é mudar o tom da voz. Então, se a pessoa fala grave, falar um pouco mais agudo. Se fala agudo, falar um pouco mais grave. Então, são recursos que funcionam temporariamente e depois eles desaparecem. Porque como a gagueira não está na boca, está no processamento do cérebro, no plano motor automático, que põe um som atrás do outro certo. Na hora de falar, essas pistas, essas dicas, elas não funcionam. Cláudia, por que o gago, quando canta, não gagueja? Porque ele não é autoexpressivo. A letra da música já está dada, o ritmo da música já está dado. Então ali ele está interpretando, ele não está sendo ele mesmo. A gagueira acontece quando você processa a fala. Quando você se vira com os seus sons, com os seus tempos, com as suas emoções, e aí é que a gagueira provoca esse... Porque o que é a gagueira? É o rompimento do fluxo da fala, sem possibilidade de recuperação espontânea. Todos nós, por isso que eu não gosto de se traduzir gagueira como disfluência. Existe uma certa tendência a usar o termo disfluente em substituição ao termo gago. Disfluentes somos todos nós, quando nós estamos nervosos, quando nós não temos domínio sobre o tema que nós estamos falando. Então, fica aquela hesitação, fica aquela fala entrecortada. Agora, a gagueira não. A gagueira é uma patologia, então rompe o fluxo da fala
é provocada uma tensão e a pessoa não consegue sair daquela posição articulatória. Cláudia, um gago vendo o filme O Discurso do Rei é bom para ele? É positivo? Nossa, no mundo inteiro existem hoje as associações de autoajuda de gagueira. Essas associações têm se tornado recursos positivos para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas troquem as suas experiências, para que as pessoas não se sintam únicas com os seus problemas. O grupo de autoajuda não substitui o tratamento fonoaudiológico, mas o grupo de autoajuda, ele faz com que o gago encontre o seu semelhante. Ele faz com que o gago encontre a outra pessoa que passa pela mesma situação que ele. Agora, Cláudia, na cena final, ele vai falar num quarto separado. Apenas está o Lionel em frente a ele. Você ouve a 7ª Sinfonia de Beethoven. Você não consegue ouvir alguma coisa de Mozart ali com ele. E ele vai falando estimulado pelo Lionel Gog. Isso é verdadeiro? Então, eu achei essa cena muito interessante, porque o que o Lionel faz ali? Ele diminui o ambiente, porque lembra, no primeiro discurso do rei, ele era um ambiente aberto, hostil, um ambiente de muita pressão. O que o Lionel faz na última cena? Ele torna o ambiente acolhedor, ele coloca como se fosse uma cabaninha, ele fica na frente do rei, ele faz um papel de um acompanhante terapêutico, ele fica na frente do rei, ele dá o compasso, porque eu fui assistir o filme com as minhas assistentes do meu laboratório, que depois nós queríamos discutir o filme. E quando começou aquela cena, a primeira coisa que eu pensei, ele falou, ele tem que botar um metrônomo aí para o rei poder dar certo. Eu pensei, e de repente eu vejo ele lá, fazendo a marcação de tempo, porque eu não sei se você se lembra, o texto estava todo marcado. Estava todo marcado, exato. Então, quer dizer, os lugares onde ele tinha que pausar, os lugares onde ele tinha que respirar, e ele na frente fazendo o ritmo. Cláudia, mas o metrônomo não seria possível, porque o metrônomo faz um barulho. Faria o barulho. Não, mas a gente, eu não sei como é que era naquele tempo, mas hoje a gente tem os metrônomos digitais que não fazem barulho nenhum. Então, o pausamento, o ritmo que o Lionel vai dando para o rei, no começo ele começa meio tenso, a hora que ele entra no ritmo que o Lionel, que é um ritmo externo, porque é o ritmo que o gago não tem para falar internamente, quando o Lionel dá o ritmo externo, ele faz o seu discurso de uma maneira fluente e muito convincente. Em tese, Cláudia, quanto tempo dura o tratamento de um adulto gago? Então, eu acho que depende da corrente terapêutica. No caso como eu venho falando aqui, da gagueira entendida como um distúrbio no processamento temporal, motor da fala, nós fazemos o tratamento da gagueira em 12 semanas. 12? 12 semanas, com sessão uma vez por semana. São 12 sessões de terapia. Você tem tido resultados satisfatórios? Excelentes, excelentes. Agora, como eu disse, existem subtipos de gagueira. E os tratamentos, eles são mais ou menos eficientes dependendo do subtipo de gagueira que você está atendendo. Existem gagueiras que são muito resistentes e que não se modificam. E existem gagueiras que aparentemente parecem muito graves, mas que respondem muito bem ao tratamento. O que você chama de grau grave? É o grau incapacitante, é como era o rei, que ele desiste de falar porque ele não consegue expressar a sua capacidade como falante. Não tenho palavras agora. Estou sem palavras. Speechless. Estou speechless. A gagueira, ela tem essa característica que eu acho que o filme trouxe muito bem, que é a pessoa ter a capacidade, porque como a fala é fisiológica, ela vem com o homem, então a pessoa tem a capacidade, mas não tem a arma, a boca não acompanha a capacidade, o biológico não acompanha o psicossocial, o emocional. Esse é o mistério da gagueira. A gagueira é uma patologia para se estudar muito. Cláudia Regem, muito obrigado. Eu agradeço. Foi ótimo. Vou ver o filme de novo. Eu também. Obrigada. Ontem, o meu neto Nicolas, de 10 anos, olhar curioso, cabelo desabando pela testa e orelhas, porque ele simplesmente detesta ir ao barbeiro.
chega perto de mim e pergunta: vô, quantos anos você tem? Eu comecei a responder bem devagar, pensando muito e olhando aquela criança que eu tanto amo. Olha, Nicolas, o vô nasceu antes da televisão, antes da vacina contra a polio, antes das comidas congeladas, das lentes de contato, da pílula anticoncepcional. Não existiam cartões de crédito, não havia o ar-condicionado, nem lavadora de roupas. E olha que o homem nem havia chegado à lua, Nicolas. Gay era uma palavra inglesa que significava pessoa contente, alegre e divertida, não homossexual. Eu nasci antes do computador e até completar 25 anos chamava cada homem de senhor e cada mulher de senhora. No meu tempo, virgindade não produzia câncer. Meus pais me ensinaram a diferenciar o bem do mal e a ser responsáveis pelos nossos atos. Tempo compartilhado significava que a família compartilhava a férias juntos. Não se conhecia telefone sem fio, muito menos celulares. Nunca tinham ouvido falar em rádios FM, fitas cassete, CDs e DVDs, máquinas de escrever elétricas. Notebook era um livro de anotações. Aos relógios se dava corda a cada dia. Não existiam cafeteiras automáticas, micro-ondas, videocassetes ou filmador de vídeo. As fotos não eram instantâneas e nem coloridas. Havia somente em branco e preto e a revelação demorava mais de 3 dias. Se em algo lêssemos Made in Japan, não se considerava de má qualidade, não existia Made in Korea, nem Made in China. Não se ouvia falar ainda em Pizza Hut, McDonald's, café instantâneo. Fomos a última geração que acreditou que uma senhora precisava de um marido para ter um filho. Agora, Nicolas, me diga, quantos anos você acha que eu tenho? O garoto me olhou e disse: vô, você deve ter mais de 200. Não, querido, eu só tenho 71. Mas seja feliz desde já.